Grupos de plantas da Terra, com mais de 20.000 espécies que crescem em todos os continentes, exceto na Antártida. Elas crescem em quase qualquer lugar, das montanhas elevadas às florestas tropicais, de campos de feno a desertos. A absoluta diversidade do feitio e forma da flor da orquídea é quase inacreditável. Mas as suas flores não evoluíram para impressionar olhos humanos. Como qualquer outra flor, elas são desenhadas como anúncios irresistíveis, fascinando uma quantidade de animais dos quais as orquídeas precisam para a polinização. Mas a história dessas flores tem também um lado sombrio. Muitas dessas femme fatale tiram vantagem dos instintos básicos dos animais, enquanto a beleza de outras pode até ter consequências fatais. As suas flores são muito diferentes e quase sempre parecem incrivelmente complicadas. São feitas de todos os tipos de estranhas saliências, enfeites e protuberâncias. Estamos apresentando O Mundo Natural. Muitas dessas aberrações naturais têm formas animais ou mesmo humanas. Estas são a orquídea homem, macaco, mulher, mosca, lagarto e pipa. A coisa mais notável que coloca as orquídeas à parte de todas as outras flores é seu lábio, que quase sempre é estranho e atrai o olhar. É uma pétala especializada que atua frequentemente como uma pista de pouso para os animais polinizadores. A polinização é o sexo floral. O pólen da parte masculina de uma flor precisa atingir a parte feminina de outra. Quase todas as características estranhas das flores da orquídea são projetadas para auxiliar nesse processo. Os detalhes foram descobertos pela primeira vez por Charles Darwin, que estudou a orquídea Anacamptis pyramidalis. A pyramidalis usa a cor para atrair borboletas e mariposas, dando-lhes um néctar açucarado como recompensa. À medida que a língua dessa mariposa sonda o fundo do tubo de néctar, a flor é ativada e os sacos de pólen são liberados. O pólen da orquídea é diferente do produzido por outras flores. Em vez de uma poeira solta e viscosa, habitualmente é liberado como 2 saquinhos que contêm milhões de grãos individuais de pólen. Os sacos são presos numa base grudenta e quando a mariposa se alimenta, a base cola-se à língua do inseto. Isso é ótimo para a orquídea, mas parece bastante surpreendente e desconfortável para a mariposa. Mas não importa o quanto lute, a mariposa não consegue se libertar. A única coisa que pode remover o pólen de sua boca é outra orquídea pyramidalis. A mariposa voa até outra planta para comer. No momento em que ela chega, o pólen da orquídea realizou outro truque. Ele se deslocou. Os sacos de pólen agora estão pendurados no local mais abaixo para a entrega. Quando a língua das mariposas explora o interior da flor, os sacos entram em contato com uma superfície feminina grudenta e pequenas parcelas de pólen se desprendem. A flor está polinizada.
apenas uma parte de cada saco de pólen se desprende quando a mariposa visita uma flor, uma mariposa pode polinizar dúzias de diferentes orquídeas piramidales. Mais tarde, serão produzidas sementes que crescerão e serão novas colônias de plantas adultas. Mariposas são apenas parte da história das orquídeas. Para bem compreender a atração da flor fatal e ver como as orquídeas podem ser surpreendentes, calculistas e quase malvadas, você precisa ir aos trópicos. As montanhas, vales e desfiladeiros da Costa Rica são cheios de uma grande diversidade de animais e plantas, como as borboletas tropicais, abelhas iridescentes e talvez o mais magnífico de todos, o beija-flor. Para atrair os beija-flores, as flores quase sempre são vermelhas e não têm perfume, pois os pássaros geralmente não possuem um bom sentido do olfato. E assim como a orquídea piramidalis, elas também fornecem néctar. Esta pequena orquídea é chamada Rixícia, e cada uma de suas flores é projetada para funcionar com a ponta do bico de um beija-flor. Uma mancha escura mostra ao pássaro onde está o tubo de néctar. Desta vez, o lábio atua como um descanso sobre o qual o pássaro pousa o bico enquanto se alimenta. Enquanto seu hóspede está ocupado, a Rixícia aplica o seu pólen na ponta do bico do pássaro. Quando o beija-flor visita as flores de outra planta, o seu bico entrega o pólen. Porém, o néctar açucarado é uma rica recompensa e atrai a atenção de ladrões. Esta abelha é exatamente isso. Ela ignora os melhores pontos da estrutura da orquídea e penetra por trás, fazendo um furo no depósito de néctar na base da flor. Esse roubo à luz do dia não é favorável à orquídea e os buracos resultantes podem estragar tanto a flor que ela se torna inútil para a polinização. Um meio de escapar à atenção das abelhas é produzir um prêmio muito específico que só atraia uma espécie de animal. Nas florestas da América Central, um grupo de orquídeas de aparência realmente esquisita produz óleos aromáticos, perfume, em vez de néctar. As flores só duram alguns dias, por isso elas maximizam sua atração com cores brilhantes e fragrância intensa. Elas transpiram minúsculas gotas de óleo que são irresistíveis às abelhas. Os machos desta espécie precisam desse estranho óleo para fazer um perfume que atrai suas próprias fêmeas. Eles raspam o óleo com suas patas dianteiras que parecem escovas. Uma vez cheias, eles levantam voo e transferem o óleo para tanques especiais de armazenagem nas patas traseiras.
Mas essas flores têm um plano secreto. As abelhas macho estão se arriscando todas as vezes que pousam nas flores vistosas. Em sua maioria, essas orquídeas são, na verdade, armadilhas elaboradas. Talvez a mais impressionante de todas seja esta, a orquídea coriantes. Suas flores têm uma estranha aparência. Exercem uma atração fatal sobre alguns insetos que nunca escapam, afogando-se em poças de fluido lamacento que se deposita no balde da planta. As abelhas machos chegam para raspar o óleo perfumado, mas essas flores são obstáculos difíceis e os insetos ficam numa posição precária. O inevitável acontece. A abelha escorrega e, graças à poça de gelatina viscosa, essa femme fatale faz mais um prisioneiro. Só há um meio de escapar, pela boca da flor. Enquanto a abelha luta para fugir, ela encontra a entrada da garganta da orquídea e se espreme lá dentro. O inseto trava uma luta terrível para escapar das garras da flor. E enquanto se debate, uma carga de pólen grudento é cimentada numa região específica de suas costas. Quando finalmente ele consegue escapar, os sacos de pólen são levados com ele. Não há nada que ele possa fazer para removê-los. Com a aparência de quem está usando um tipo de colete salva-vidas em miniatura, ele faz uma pausa e tenta se limpar de toda a gelatina viscosa com que a orquídea o encharcou. Mas logo se recupera do trauma e quase imediatamente sai à procura de outra orquídea coriantes e o processo começa tudo de novo. Desta vez, o trabalho dele é entregar o pólen. Quando ele luta para escapar, uma saliência na garganta da flor arranca os sacos de suas costas. Quando a abelha finalmente se liberta, a flor consegue o seu objetivo. Outras orquídeas não são tão rigorosas em seus cuidados sexuais. Em vez disso, elas superam em esperteza os insetos, fingindo ser algo que não são. Todas essas orquídeas Drácula estão fazendo o possível para parecer cogumelos e conseguem, atraindo pequenas moscas bradísia. A orquídea Epidendrum radicans também tenta ser algo que não é. Ela imita outras plantas próximas que têm cachos de flores amarelas e vermelhas. A cor leva as borboletas ao néctar, que é produzido nas partes amarelas do capítulo da flor.
A Epidendrum parece saber disso, e seus capítulos também seguem esse padrão. Algumas das flores são vermelho escuras, enquanto as mais frescas são laranja e amarelas. Mas aí termina a semelhança, pois esta orquídea é uma fraude. Pode parecer com as outras, mas suas flores são vazias. Não há prêmio nenhum de néctar, e as borboletas são enganadas, polinizando-as de graça. Realmente, as orquídeas são as femme fatale do mundo natural. Elas fizeram da fraude uma arte, usando-a para conseguir exatamente o que precisam das criaturas que caem sob seus muitos e variados encantos. A beleza está nos olhos de quem vê. Esta orquídea tem um cheiro de carne podre e está tentando de todas as formas parecer um pedaço de carne podre. Moscas de carniça acham-na irresistível. Elas caem na falsa promessa de que este é um bom lugar para comer e botar ovos. Quando a mosca se move, a flor parece reagir. O lábio se fecha. O lábio é, na verdade, uma armadilha retrátil que força a mosca contra o aparato sexual da orquídea. Não importa o quanto lute, a mosca não será libertada até que o pólen esteja preso com segurança. Mais uma vez, como as orquídeas têm um cheiro tão forte e a memória das moscas aparentemente é curta, o inseto carregado de pólen sucumbe a outra orquídea. Não há distância que uma orquídea não percorra para enganar polinizadores. Um dos exemplos mais sofisticados dessa tramóia envolve uma espécie que vive nas florestas altas da Tailândia. Chamada de Cypripedium, ela parece ter uma atração peculiar por estas moscas fêmeas. Esta espécie se alimenta da seiva que os pulgões segregam como dejeto. E as lagartas da mosca comem os próprios pulgões. Assim, a mãe sempre tenta botar seus ovos perto de colônias de pulgões. Por isso, um ótimo jeito de atrair as moscas é se parecer com um pulgão cercado de seiva fulgurante, que é exatamente a aparência da parte central da flor Cypripedium. Ela brilha como se coberta por líquido açucarado e tem até uma protuberância verde parecida com um pulgão. As moscas fêmeas são atraídas a esta parte da flor e entram voando para investigar, mas não sabem no que estão se metendo. Esta orquídea parece literalmente derrubá-las no ar, prendendo-as em seu lábio parecido com um chinelo. O único meio de sair é subindo uma escada de pelos na parte traseira. Isso novamente faz o inseto manter contato com o aparato sexual da Cypripedium. Enquanto a mosca luta para escapar, a orquídea cola seu pólen grudento nas costas da mosca.
Finalmente, o inseto, arriscando-se ao perigo, escapa e sai voando pronto para ser fascinado por outra orquídea da espécie. Estamos apresentando O Mundo Natural. Talvez a mais impertinente de todas as orquídeas floresça na primavera, nas praias do Mediterrâneo, como aqui em Maiorca. Machos solitários de abelhas e vespas emergem todas as manhãs, depois de passar a noite dormindo debaixo da terra. Como é primavera e o tempo está quente, esses garotos só têm uma coisa em mente: garotas. E tem razão, as fêmeas só acasalam uma vez na vida, logo após emergir pela primeira vez. E parece que há muito mais machos que fêmeas. Assim, todos os machos passam horas em patrulha esperando ser aquele que primeiro encontrará a rainha virgem. Aqui, um dos machos está carregando sacos de pólen de orquídea. Ele não resistiu a uma fêmea que não era bem aquilo que parecia ser. A fêmea à qual ele não resistiu era uma orquídea. Essas orquídeas não apenas parecem fêmeas virgens de abelhas ou vespas, mas também têm exatamente o mesmo cheiro. Machos inexperientes voam direto até a flor e a agarram tentando acasalar. Enquanto o macho pensa em outras coisas, a orquídea gruda firmemente seus sacos de pólen dourado no topo da cabeça dele. O macho vespa logo percebe que esta fêmea não é muito receptiva e desiste ou é derrubado do lugar por outro que deseja ter vez. É claro que ele sucumbe à vã promessa de sexo de outra flor, entregando o pólen no processo. Às vezes, o engodo da orquídea é tão forte que pode sair um pouco do controle. Portanto, acontecem mais coisas nas praias das Ilhas Baleares do que você poderia imaginar. Se a polinização foi um sucesso, as sementes crescem e algumas semanas mais tarde, o tegumento cai. A semente da orquídea é minúscula e cada tegumento contém milhões de sementes. São tão pequenas que podem ser levadas pelo vento como fumaça. As sementes são estruturas muito simples. Consistem no embrião da orquídea cercado pelo escudo de células transparentes. Por incrível que pareça, não carregam reserva alimentar. Mas outras plantas, como estes dentes de leão, fornecem a seus filhotes grandes depósitos de comida. Isto significa que as sementes são tão grandes que precisam de asas ou paraquedas para poderem voar.
A vantagem de ter um suprimento de combustível a bordo é que quando o dente de leão aterrissa, ele pode germinar e começar a crescer imediatamente. Mas existem perigos escondidos no solo. Fungos mortais que atacam e matam muitas plantas bebês. Paradoxalmente, são esses mesmos fungos mortíferos que dão vida às sementes da orquídea. À medida que os fungos crescem sobre elas e as infectam, as sementes são despertadas para a vida. Quando as sementes germinam, não produzem brotos reconhecíveis. Em vez disso, elas produzem uma primeira espécie que é bem estranha e toma do companheiro fungo toda a água, minerais e nutrientes de que precisa. Quando estão grandes o bastante, elas lançam filamentos e raízes. E a orquídea bebê finalmente começa a se parecer mais com uma jovem planta normal. Por dar a elas uma vantagem no começo da vida, o fungo permite que as orquídeas apareçam em lugares realmente surpreendentes. Suas conexões com o sistema fúngico significa que a orquídea pode ter acesso a nutrientes que outras plantas não conseguem. Isso dá a algumas orquídeas uma incrível capacidade para colonizar áreas industriais estéreis, onde o solo é pobre demais ou até tóxico para outras plantas crescerem. Estas são orquídeas perfumadas que crescem aos milhares nas velhas minas de sal de Tisha. Porém, as mais estranhas de todas são as orquídeas que nem precisam de sol, como a Neotia nidus aves. Elas não precisam de fotossíntese, pois o fungo lhes fornece tudo o que precisam. Assim, elas podem crescer na sombra, nas profundezas do solo da floresta. Esta é a limador roxa, que cresce no meio de um pinheiral em Maiorca. No entanto, talvez o mais etéreo de todos os ambientes que a orquídea explora seja a própria atmosfera. Através dos trópicos, onde há umidade suficiente no ar, as orquídeas podem crescer como plantas aéreas ou epífitas, penduradas nas árvores. Esse modo de vida produziu algumas das mais belas e deslumbrantes entre todas as orquídeas tropicais.
Mas a vida no topo das árvores é dura, pois as orquídeas ficam expostas aos elementos. São periodicamente ressecadas pelo sol ou encharcadas pelas chuvas tropicais. Essas orquídeas que vivem na parte mais baixa das árvores têm de suportar mudanças no nível de luz à medida que o sol se move através do topo, lá em cima. As plantas penduradas em posições expostas têm de aguentar ventos fortes e, para piorar as coisas, insetos predadores. Os trópicos também têm épocas de seca. Assim, muitas orquídeas adaptam seu sistema de crescimento para combiná-lo com o clima. Armazenam água em pseudobulbos especiais prontos para os tempos mais difíceis, quando as chuvas cessam. Os pseudobulbos são o equivalente às corcovas nas costas do camelo e aparecem em todos os tamanhos e formas. Assim como em depósitos de comida, as orquídeas epífitas especializaram-se em raízes aéreas. À medida que as raízes aéreas crescem, a camada externa de células morre, formando uma camada de véu que absorve água. Quando o véu fica ensopado, torna-se transparente, revelando o tecido de raiz verde de baixo. Essas raízes verdes colhem energia do sol do mesmo modo que as folhas. Algumas orquídeas levaram isso a tal extremo que elas se mantêm como uma massa parecida com espaguete, sem folha alguma. Outras têm outro truque na manga. Formigas. Esta orquídea cresce diretamente num formigueiro. A estrutura solta do ninho cria um composto perfeito para as raízes dela, que também absorvem o fertilizante dos dejetos das formigas. As formigas, porém, são mais que boas jardineiras. Elas também agem como uma força de segurança móvel. A orquídea segrega néctar de glândulas especiais que levam as formigas a patrulhar a planta toda. Incluindo esses estranhos receptáculos. Quando encontram um invasor, soa o alarme. E a ameaça é rápida e eficientemente enfrentada. Assim, essa orquídea coriantes parece ter tudo. O lugar certo para crescer, o composto certo e guarda-costas. Ela pode produzir uma espiga de 1 metro com um cacho de brilhantes flores douradas. As flores da orquídea, porém, podem atrair atenção indesejada. A sua beleza e elegância não fascinam apenas os animais.
As pessoas também as acham irresistíveis. Algumas são tão lindas que podem se tornar vítimas da própria beleza. Alvos de caçadores de plantas, populações inteiras podem ser colhidas em poucas horas. Junto com a destruição de seus habitats, em muitas partes do mundo, algumas das mais belas orquídeas estão agora à beira da extinção. Mas o desejo dos homens pela beleza das orquídeas não é novo. No fim do período vitoriano, as orquídeas eram a loucura dos que podiam comprá-las. Grandes expedições eram lançadas e grandes fortunas gastas na caça das belas flores, cujo aspecto jamais tinha sido visto na Europa ou na América. Esse foi o lado obscuro da flor fatal. Muitas pessoas nunca voltaram dessas viagens, pagando o preço máximo na busca da beleza floral. Durante os primeiros anos da mania, ninguém sabia como reproduzi-las, portanto, cada planta tinha de ser colhida na selva. Milhares de orquídeas morriam durante as grandes travessias marítimas. O preço das orquídeas chegava às alturas. Plantas especialmente valorizadas podiam alcançar o equivalente a milhares de libras em moeda atual. As plantas inestimáveis eram mantidas em estufas especialmente aquecidas, com um pessoal qualificado treinado para cuidar de todas as suas necessidades. À medida que o tempo passou, fizeram uma descoberta pioneira. Descobriram que podiam polinizar as orquídeas artificialmente, transferindo o pólen de uma flor para outra. Descobriram então que se espalhassem a semente nas raízes da planta-mãe, bebês orquídeas nasceriam. Foi a combinação de polinização artificial com a capacidade de produzir novas plantas em cativeiro que abriu um capítulo totalmente novo na história humana das orquídeas. A hibridação. Estamos apresentando O Mundo Natural. A hibridação significa que você pode pegar a cor e a forma de uma flor e cruzá-la com outra, produzindo um caleidoscópio de novos padrões e formas. Pode-se quase esculpir com flores. Observe os efeitos que 150 anos de hibridação causaram nas orquídeas Cypripedium. As flores híbridas são trabalhos de arte vivos, quase sempre lembranças de grandes artistas humanos. Hoje, porém, as orquídeas híbridas não são apenas valiosas obras de arte. As modernas técnicas de multiplicação significam que agora muitas podem ser produzidas em massa. Em partes do mundo onde o clima é adequado, as orquídeas tornaram-se uma indústria importante, cultivadas como safra de flores de corte ou plantas de vasos. Esta é a Tailândia.
fazendas de orquídeas podem ser bem pequenas, como este negócio de família, onde todos estão envolvidos nos cuidados com as plantas. Mas esta é a criação de orquídeas em grande escala. Você está vendo a mesma orquídea clonada 900.000 vezes. Apenas este berçário cobre 24 hectares. Até onde a vista alcança é a mesma orquídea. É assim que as orquídeas são cultivadas hoje em dia, para atender a demanda mundial de flores. A orquídea começa a vida no que parece uma fábrica, com um laboratório para micromultiplicação e galpões cobertos para o cultivo das plantas bebês. Quando o caule da flor está pronto, elas são colhidas. As flores têm uma textura grossa e sobrevivem bem ao empilhamento em cestas ou ao rigor do transporte. Elas também têm longa duração, o que as torna ideais como flores de corte. Muitas são vendidas localmente nos mercados de rua. As orquídeas são parte importante da cultura tailandesa e são usadas quase sempre em festivais ou em decoração. A maioria, porém, está destinada a galpões de empacotamento, onde são processadas e preparadas para viajar pelo mundo inteiro. Por isso, agora as pessoas podem apreciar as orquídeas tropicais quase em todos os lugares, de apartamentos em arranha-céus no centro de Bangkok, ao peitoril da janela de uma casinha nos vales de Yorkshire. As orquídeas não evoluíram para satisfazer o gosto humano. Elas são exemplos incríveis do caminho que algumas plantas percorrem para poder se reproduzir. Assegurando que essas estranhas e lindas flores estejam a salvo na natureza, a maravilha de sua beleza vai continuar a se desenvolver. Não só através da reprodução e multiplicação artificiais, mas pelo processo natural do maravilhosamente complicado sexo floral. Versão brasileira DPM Santos.